Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Bom, e ontem recebemos o presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CODEMA, o Ivanildo Alves Zica, para debater o projeto de lei que estabelece diretrizes sobre o manejo de resíduos sólidos urbanos por meio do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba, o CISPAR. A pauta tem gerado discussões na Câmara Municipal de Patos de Minas. Para uma discussão mais ampliada do tema, hoje recebemos o consultor jurídico ambiental e coordenador do Dia Mundial da Limpeza em Patos de Minas, Dionísio Alberto de Brito. Dionísio, muito obrigado pela participação, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã Patos. Um bom dia para o senhor. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez estar presente nessa casa, à disposição de vocês. Dionísio, bom dia. E para iniciarmos, como é que o senhor avalia a proposta de concessão do manejo de resíduos sólidos urbanos por meio do CISPAR? Essa seria uma solução viável aqui para Patos de Minas e região? Então, a problemática que eu vejo é a questão justamente, Minas tem muitos consórcios, né? E a habilitação desses consórcios é que dá vazão a essas situações. Porque muitos municípios não têm condições de gerar o que eles precisariam gerar de forma individual. É uma ideia interessante? Sim. Só que a coleta de dados, algumas situações que estão sendo colocadas dentro desse projeto, é que estão ainda meio obscuras, né? Então, se calcula aí que vão estar em 14 municípios, né? Estão faltando 6 para fazer essa legislação. Há necessidade de ter essa legislação. Porém, nós temos um problema no seguinte, na minha visão, cada município já tinha que ter o seu trabalho individual. O quê? A sua legislação. Patos tem há 2, 3 anos o plano de gestão integrado do município. Por quê? Porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, depois consolidada e de uma maneira mais incisiva pela 14.026 de 2020, que é o Marco Legal de Saneamento Básico, determina que os municípios têm que ter alguns regramentos. E dentro desses regramentos é o plano de gestão integrada, muitos municípios que estão participando não têm, Patos tem, mas também tem que ter outras leis que apoiam a situação, educação ambiental, né? A população tem que saber o que pode, o que não pode ser colocado, tem que entender o que é orgânico, o que é reciclável, o que não é reciclável. E a minha preocupação com relação a isso é essa logística, né, que vai sair de outra cidade e até então não está declarado se vai ser em Patos, se vai ser em Guimarães, se vai ser em Coromandel ou outra cidade. Aparentemente seria Patos de Minas. Quando a gente pega Patos, então, como polo para poder receber todos esses resíduos, Dionísio, a gente tem também a questão se Patos seria suficiente ou teria espaço suficiente para receber a quantidade desses resíduos de 14 municípios. Essa é a realidade hoje? Então, a problemática aí volta na Política Nacional de Resíduos Sólidos, no artigo 9º, ela vem falando todo o trajeto que tem que ocorrer. Na época não havia algumas situações, mas lá está falando não geração, reutilização, isso aí é educação ambiental. Está falando a situação de reciclagem. Antes da reciclagem tem que ter a triagem, eu tenho que separar o seco, reciclado e não reciclado do úmido. Tá? Essa separação em alguns locais pelo país já é feita de maneira clássica. No sul do país, Curitiba, já é costume ter 2 dias da semana pega o seco e o restante pega o úmido. Fora essa situação, você tem uma amplidão maior com relação ao quê? Aí você vem a reciclagem, que é trazer o material, processar ele para que ele retorne à situação da indústria ou o manejo que for realizado. A partir daí você tem um tratamento, que é uma melhoria dessa condição. E o final, que é a deposição ambientalmente adequada, que são os rejeitos, é aquilo que passou por todo esse processo. Então, essa quantidade que vem dos municípios, ela não pode vir direto da forma que é coletada para chegar aqui, para fazer uma triagem numa esteira, alguma coisa assim, você não vai aproveitar praticamente nada. Patos de Minas hoje, então, não se enquadra, não está preparada para tudo o que o senhor disse? Na verdade, os municípios em si de Minas, poucos deles têm todas as legislações. Você vai encontrar Uberlândia, que tem as legislações consumadas há muito tempo, você vai encontrar Uberaba, Juiz de Fora, Divinópolis, tem esse material.
Patos não tem, por exemplo, lei de coleta seletiva, não tem. Lei de eletroeletrônicos tem, mas ela está desatualizada. Você não tem a legislação para resíduos da construção civil, resíduos da saúde, que não contemplam essa situação. É uma parte do que tem. Mas lei de coleta seletiva é primordial. A outra situação é justamente estabelecer como que vai ser essa logística, a partir de quando que vai começar. O que eu vejo que está uma nuvem, em sentido que depende de uma licitação e depende de uma série de outras circunstâncias. Dionísio, com relação a uma taxa a mais aí para a população pagar, qual a visão do senhor? Bom, na verdade não seria uma taxa a mais, né? A taxa já existe hoje dentro do IPTU, né, de cada contribuinte. Ela vai ser retirada dessa condição de estar dentro do IPTU e vai se criar, não criar, vai se modelar para essa nova taxa de resíduos. Só que ela está na determinação que ela depende do processo de licitação para saber qual que é o valor, né? E toda a sua origem, da onde que vai. Eu ouvi falar que a base de cálculo vai ser a questão da conta de água de cada contribuinte, né? Então precisa ser esclarecido mais, eu acho que precisa ser mais detalhado, que durante todos esses 2, 3 anos que foi confeccionado, eu acho que faltou um pouquinho nas audiências. Eu participei das 4 audiências, 2 presenciais e 2 online, e participei a recente que teve na Câmara, para essa situação. Dionísio, então, para a gente poder fechar, o senhor disse sobre essas audiências e sobre pontos que ainda faltam para que esse projeto possa ser melhor contemplado em Patos de Minas e também em outros municípios. O senhor acha que faltou do Executivo e o Legislativo agora também, por mais que há uma audiência marcada para o dia 26, ouvir melhor os senhores que trabalham diretamente com o meio ambiente de Patos de Minas? Então, eu considero que os executivos, né, toda a coletividade da Amapá, nós temos 4 faculdades aqui, temos faculdades em outras localidades que têm profissionais na área que podem colaborar de maneira mais assertiva. Alguns foram ouvidos, outros não foram ouvidos, mas o que eu acho realmente é que tem que ter uma coletânea desse material e puxar o que está na lei, pegar 12.305 no artigo 9º e trazer de lá para cá justamente com o restante. Bom, agora 7h49, nós conversamos então com o consultor jurídico ambiental e coordenador do Dia Mundial de Limpeza em Patos de Minas, o Dionísio Alberto de Brito. Dionísio, a gente queria muito ter mais tempo para debater sobre esse assunto, é um assunto muito amplo, né? Mas aos poucos o jornalismo da Jovem Pan Patos vai trazendo mais informações aí para os nossos ouvintes e espectadores. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição de vocês. Obrigado, Dionísio.